Bem-vindo ao Words and Prayers. Aqui, crescemos juntos na compreensão das palavras de Deus. Por favor, clique em Gostei e inscreva-se no canal. Comentários são bem-vindos. Vamos embarcar nesta bela jornada de fé. Quem era Lúcifer antes de se tornar o diabo? Esta pergunta nos leva a uma era, antes do amanhecer da humanidade, ao coração dos céus celestiais. Lúcifer, originalmente conhecido como o portador da luz, ocupava uma posição de maior estima entre as hostes celestiais. Como um magnífico arcanjo, ele era um farol de radiância, liderando coros celestiais na adoração ao Todo-Poderoso. Imagine um ser de beleza extraordinária, uma figura tão deslumbrante que se destacava até entre as criaturas celestiais. Sua forma era resplandecente, reluzindo com uma luz que tinha o poder de cativar as hostes angelicais. Este era Lúcifer, um espetáculo de esplendor, uma prova da habilidade divina do Criador. Mas não era apenas sua beleza que o destacava. Era sua voz, uma melodia que ecoava pelos recantos celestiais, liderando hinos angelicais em louvor ao Altíssimo. À medida que elevava sua voz, os céus ressoavam com a harmonia de suas canções, uma sinfonia de adoração que preenchia os reinos celestiais. No entanto, à medida que a história se desenrola, descobrimos que essa beleza radiante, este portador de luz celestial, abrigava um traço que o levaria a um caminho de desafio. A beleza que antes iluminava os céus tornou-se um catalisador para uma transformação sinistra no coração desse ser magnífico. O orgulho se enraizou, um orgulho tão imenso que começou a ofuscar sua luz radiante. O portador de luz começou a lançar uma sombra que cresceria e, eventualmente, o consumiria. Esse orgulho, nascido de sua beleza incomparável e posição celestial, tornou-se sua queda. Foi o primeiro passo em direção à sua rebelião, a faísca que acendeu o fogo do desafio contra o Todo-Poderoso. A beleza de Lúcifer, antes uma fonte de admiração celestial, tornou-se o palco para o nascimento do orgulho. Isso marcou o início de uma transformação, uma jornada das alturas celestiais para as profundezas da escuridão, moldando o destino daquele que foi, um dia, o portador da luz. As responsabilidades de Lúcifer se estendiam além de liderar coros celestiais. Como portador da luz, sua presença luminosa era sentida não apenas nas sinfonias harmoniosas da adoração angelical, mas também no campo de batalha celestial de alto risco. Lúcifer desempenhava um papel crucial na hierarquia celestial, encarregado de liderar exércitos angelicais em batalhas contra as forças do mal. Isso não era uma tarefa comum, exigia coragem, brilhantismo estratégico e um compromisso inabalável em manter a ordem divina. Imagine então o Lúcifer radiante, vestido em armaduras brilhantes e empunhando uma espada reluzente, posicionado à frente de um exército celestial. Sua presença era um farol de esperança para seus companheiros anjos e um símbolo de perdição iminente para as forças das trevas. Como comandante supremo dos exércitos angelicais, Lúcifer era uma força a ser considerada. Seu brilhantismo estratégico era inigualável, sua coragem inigualável. Ele liderava seus exércitos com mão de ferro, garantindo que as forças do mal fossem mantidas à distância. Cada vitória sob sua liderança era uma prova de sua habilidade e solidificava ainda mais seu status como um guerreiro formidável. Mas não era apenas seu gênio militar que o destacava. Como portador da luz, Lúcifer era um farol de esperança e retidão. Ele era um símbolo brilhante de resistência contra as trevas, iluminando o caminho para aqueles que o seguiam. Sua radiância era um lembrete constante da ordem divina que ele foi incumbido de manter. No entanto,
Mesmo no meio dessas missões celestiais, as sementes do orgulho começaram a brotar no coração de Lúcifer. Seu brilhantismo, junto com suas conquistas militares, começou a alimentar um desejo insaciável por mais. Ele começou a se ver não apenas como um líder de exércitos angelicais, mas como uma força igual ao Altíssimo. Esse orgulho eventualmente levaria à sua queda. Lúcifer era um guerreiro formidável, um farol de luz no campo de batalha celestial. Mas, como veremos na próxima cena, até a luz mais brilhante pode ser consumida pela escuridão. O céu nem sempre foi um lugar de paz. A serenidade tranquila foi uma vez perturbada, transformada em um palco colossal de guerra celestial. As grandes batalhas que se seguiram eram diferentes de qualquer coisa que possamos imaginar. Não eram batalhas de carne e osso, mas de espíritos, de anjos divinos e caídos. Os combatentes eram seres de luz e trevas, suas espadas reluzindo com radiância divina e sombras sinistras. O coração dessas batalhas épicas era uma figura de brilho celestial, Lúcifer, um arcanjo que liderava os coros angelicais. Agora, ele liderava uma rebelião contra o trono que um dia adorou. Os céus ecoavam com o choque de forças celestiais. Os anjos leais a Deus contra os rebeldes liderados por Lúcifer. Imagine o espetáculo: os céus em chamas, com conflitos, uma sinfonia de asas batendo, espadas colidindo e vozes angelicais elevadas em gritos de guerra. O que era antes um céu harmonioso tornou-se um campo de batalha. A paz celestial foi substituída pelo tumulto da rebelião. Lúcifer, o portador de luz, virou as costas para o divino, liderando seus seguidores em uma rebelião contra o Altíssimo. Sua antiga e radiante aparência agora refletia desafio e orgulho. Seus seguidores, uma vez seres divinos do reino celestial, escolheram se alinhar com seu líder caído, virando-se contra Deus em um ato de desafio final. Em menor número, mas não superados, os anjos fiéis liderados pelo arcanjo Miguel permanecerão firmes. O reino celestial assistiu a tudo, enquanto esses guerreiros divinos lutavam de volta, mantendo sua lealdade a Deus mesmo diante de um desafio insuperável. A harmonia celestial foi interrompida, substituída pelo choque de espadas e os ecos da guerra. O céu não era mais tranquilo. As batalhas épicas marcaram um ponto de virada na narrativa celestial, preparando o cenário para a queda monumental de Lúcifer. A luminosa tranquilidade dos céus foi despedaçada, abrindo caminho para uma história de rebelião, guerra e uma queda da graça que ecoaria pela eternidade. Orgulho e desafio levaram à queda de um arcanjo. Lúcifer, um dia um farol de radiância celestial, permitiu que seu esplendor acendesse uma chama perigosa, uma chama de arrogância e desobediência. Essa chama, alimentada por seu desejo de ascender acima das nuvens e tornar-se semelhante ao Altíssimo, iniciou uma rebelião contra a ordem divina. Lúcifer liderou a legião de anjos, convencendo-os a se juntarem à sua insurreição. O céu, que antes ecoava com louvores harmoniosos, agora estava cheio de discórdia e conflito. As harmoniosas hostes celestiais foram dilaceradas por essa desobediência sem precedentes contra o Criador. Mas Deus, em sua suprema majestade e retidão, não podia deixar tal rebelião sem controle. A resposta divina foi rápida e irrevogável. Miguel, o arcanjo, foi encarregado de liderar as forças angelicais leais contra Lúcifer e sua legião rebelde. Uma guerra celestial se desenrolou, abalando os fundamentos do céu. No final, as forças rebeldes não eram páreo para o poder divino dos servos leais de Deus. A rebelião de Lúcifer foi esmagada. A punição por essa desobediência foi severa e eterna. A expulsão. Uma queda da graça aguardava Lúcifer e seus seguidores. E assim aconteceu.
Lúcifer, o portador de luz, foi lançado fora. Ele caiu dos céus não como um farol de luz, mas como um arauto da escuridão. Sua descida era semelhante a uma estrela cadente rasgando o céu celestial, um espetáculo de beleza trágica que marcou o fim de seu reinado celestial. Esta queda não foi apenas uma descida física, mas também espiritual. Lúcifer não apenas perdeu seu status celestial, mas também sua luz divina. Sua punição não foi apenas o exílio, mas a transformação, uma metamorfose da luz para a escuridão, do anjo para o demônio. Lúcifer, uma vez o portador de luz, foi expulso, caindo dos céus como uma estrela cadente. Sua história serve como um lembrete eterno dos perigos do orgulho e das consequências terríveis da desobediência contra a ordem divina. Do esplendor da radiância celestial, emergiu Lúcifer, o portador de escuridão. Lúcifer tornou-se o soberano de um novo reino, despojado de sua glória celestial. Encontrou-se governando o oposto do céu, o inferno. Um reino de tormento e pecado, um contraste acentuado com as alturas celestiais harmoniosas que um dia habitou. O domínio de Lúcifer não é um reino de esplendor e luz, mas um abismo escuro de desespero. É um lugar onde a esperança é extinta e substituída por sofrimento eterno. Este não é um reino de paz, mas de tormento, um lembrete severo das consequências da desobediência contra a ordem divina. O inferno está dividido em círculos, cada um refletindo um vício humano específico. Esses círculos, cada um mais horrível que o anterior, são um testemunho da profundidade das transgressões humanas. São reinos onde a ganância, a luxúria, a ira e outros vícios não estão apenas presentes, mas são a própria essência da existência. Cada um desses círculos é governado por demônios, seres que um dia estiveram ao lado de Lúcifer nos coros celestiais, mas escolheram segui-lo na rebelião. Esses demônios, como seu mestre, não são seres de luz, mas de trevas. Eles anseiam pelo desespero humano e pelo sofrimento, perseguindo implacavelmente a tormenta das almas destinadas aos seus círculos. É importante entender que o domínio de Lúcifer sobre o inferno não é um testemunho de seu poder, mas uma marca de sua queda. O que antes era resplandecente, portador de luz agora, preside sobre um reino de escuridão e desespero. Seu domínio serve como um lembrete arrepiante das consequências do orgulho e da rebelião. A influência de Lúcifer se estende além das sombras do inferno, infiltrando-se nas fendas de nossa existência terrena. Uma força sutil que pode ser difícil de discernir, mas está sempre presente. Essa influência nem sempre é flagrante ou evidente. Em vez disso, ela se manifesta nos sussurros da tentação que ecoam nos cantos de nossas mentes, alimentando vícios e corrompendo almas centímetro por centímetro. Neste domínio, Lúcifer não é apenas um anjo caído, mas um mestre manipulador.